Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 25 de agosto de 2025, às 19 horas e 32 minutos, realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539, Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulto seus componentes se dispensam leitura da ata anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 36/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre os procedimentos administrativos destinados à celebração de termo de cooperação para a administração pública municipal, parceria público-privado, PPP, e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 11 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto do projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Contudo, nos termos do parecer jurídico número 85/2025, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, a propositura padece das seguintes improbidades e procedimentos seletivos previstos nos projetos de origem privada, não assegura ampla competitividade, havendo ofensa e o dever de licitar artigo 37, 21, CF/88, aos princípios da insonomia, impossibilidade demandando adequação da Lei Federal número 14.183/2021, imprecisão técnica do uso da nomenclatura parceria pública-privada, PPP, diversa do modelo previsto da Lei Federal número 11.079/2004, a presença de erro material da remissão do seu artigo 6º, parágrafo 2º. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 36/2025, autoria do chefe do Executivo, condicionado à apresentação de emendas tendentes e da correção das improbidades elencadas. E como voto, plenário do Domiro Viana de Freitas, 25 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanhe o voto do relator. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 120/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 11 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira.
Esse parecer número 34/2025 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei Ordinária número 36 de 4 de agosto de 2025. Exposição. O projeto de Lei Ordinária número 36/2025, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, em regime de urgência, dispõe sobre os procedimentos administrativos destinados à celebração de termo de cooperação para a administração pública municipal, parceria público-privado, PPP, e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4/8/25 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 11/8/25. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu o parecer favorável à sua tramitação, condicionando a correção de impropriedades constatadas. Em seguida, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 46 do Regimento Interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. João Carlos de Oliveira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 34/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 11 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 36/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 81/2025. Projeto de lei ordinária número 37/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 75 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria o benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 37 de 2025, autor do chefe do Executivo é como voto plenário do Domínio Viana de Freitas, 25 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, voto com o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 121/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira.
Parecer número 35/2025 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas sobre o projeto de lei ordinária número 37 de 11 de agosto de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 37/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 75 mil e dispõe sobre alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 11/8/2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 18/8/2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, a fim de ser analisada, conforme previsto no artigo 46 do Regimento Interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 37/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. João Carlos de Oliveira, vice-presidente, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 35/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 41/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 37, de 11 de agosto de 2025. Exposição. Projeto de lei ordinária número 37/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, abre um crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 75 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 11/8/2025, apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 18/8/2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação e, em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. E, por fim, a esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do Regimento Interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 37/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 25 de agosto de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 41/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 37/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
número 82/2025. Projeto de Lei Ordinária número 38/2025, de autoria do chefe de Executivo, que altera o objeto da emenda impositiva número 77, alterando, respectivamente, o projeto de número 2.301 no orçamento vigente, dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verificar de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 38 de 2025, autoria do chefe do executivo. E é como voto. Plenário do Domingos Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanho o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 122/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 42/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 38 de 11 de agosto de 2025. Exposição. Projeto de lei ordinária número 38/2025 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Altera o objeto da emenda impositiva número 77, alterando respectivamente o projeto número 2301. No orçamento vigente, dispõe sobre alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LUA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue a completa justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 11 de 8 de 2025, apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 18 de 8 de 2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisado conforme previsto no artigo 47 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 38/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 42/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 18 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 38/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 25 de agosto de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 83/2025. Emenda substitutiva número 55/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que corrige a redação do artigo 5º do projeto de decreto legislativo número 5/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, referente à instituição do diploma de policial padrão do ano. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 26 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, beneficia de natureza legislativa e quanto iniciativa da Câmara Municipal,
Vereadores de comissão, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por tudo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação e a emenda substitutiva número 55/2025 do projeto de lei decreto legislativo número 05/2025 e como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 25 de agosto de 2025, Alexandre Paz Gonçalves, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 123/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrado esta reunião às 19h53. Boa noite a todos, Deus abençoe.